A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para trazer mais uma palavra de salvação, mais uma palavra de edificação, amém? Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E feliz é aquele que ouve a palavra de Deus, guarda e as pratica, né? Como diz o livro de Tiago ali, né? Que não sejamos somente ouvinte da palavra, mas também praticante. Não adianta nós conhecer a palavra, saber que aquele ato é pecado, se nós continuar naquele ato pecaminoso, amém? Então, meus irmãos, eu quero ler uma passagem que está lá no livro de João, capítulo 12, e o versículo 47 e o 48. Olha que palavra abençoada, meus irmãos, que palavra tremenda. Está escrito assim a palavra de Deus, o próprio Jesus falando: se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Meus irmãos, olha que palavra abençoada. Jesus falando aqui, ó, que se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Eu não vou julgar. Sabe por quê, meus irmãos? Deus não vai obrigar ninguém a obedecer ele à força. Deus não vai converter ninguém à força. Deus apenas usa os servos e as servas dele para anunciar o evangelho. Usa os servos e a serva dele para anunciar a palavra do arrependimento, para que o povo abandone as práticas pecaminosas e volte para o caminho em obediência com o Senhor Jesus. Sabe o que se chama isso, meus irmãos? É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não ser consumidos. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que nós todos estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus, mas pelo amor da humanidade. Pelo amor que a humanidade, que Deus tem pela humanidade, Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Porque nós já ia ser destruído, não tinha uma pessoa justa na face da terra. Então Deus resolve enviar seu único filho para pregar a palavra, para pregar o evangelho, para nos ensinar também a anunciar a palavra dele, se chama misericórdia. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo bem claro que quem não crê na palavra dele não vai julgar, porque a intenção dele não é vir julgar, a intenção dele é vir salvar o mundo através dele. Ele morreu naquela cruz não para condenar ninguém, ele morreu naquela cruz para salvar aquele que está perdido. E tem muitas pessoas, meus irmãos, desperdiçando a oportunidade da salvação. Muitas pessoas desperdiçando essa oportunidade. Quando ouve a palavra de Deus, debocha dela, muito escarnece. Muitos começam a zombar da palavra de Deus. Muitos começam a zombar, muitos começam a debochar, até mesmo a levantar contra a vida daqueles que pregam a verdade. Meus irmãos, Jesus está dizendo, olha, quem não ouvir a minha palavra e não crê, eu não a julgo. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Só que tem um porém, meus irmãos, tem um porém. Olha o que está escrito aqui, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras, eu não a julgo, porque eu vim não para julgar, mas para salvar. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue naquele grande dia. Quem que vai julgar? Quem que vai nos julgar naquele grande dia? Olha o que a Bíblia diz. Porque o versículo 48. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar naquele último dia. Meus irmãos, sabe por que que vai ser julgado naquele último dia? Porque Jesus está hoje como nosso advogado fiel. Mas naquele grande dia vai estar como juiz. Vai estar como juiz. A palavra de Deus ensina para não adulterar, as pessoas estão adulterando. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos mentir, a pessoa nunca quis abandonar a mentira. A palavra de Deus nos ensina que a pessoa não deve cometer prostituição, a pessoa nunca quis abandonar a prostituição, nunca quis dar crédito à palavra de Deus.
Talvez tem pessoas, meus irmãos, que abandonam a casa de Deus por, não, ali a doutrina é muito rígida, aquela igreja é muito rígida, é melhor ir para outra, que a outra possa ficar mais à vontade, meus irmãos. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, o próprio Senhor falando que todo aquele que eu amo, eu corrijo e castigo. Eu corrijo e castigo. Só que tem muita gente, meu irmão, que não quer dar crédito à palavra de Deus. Naquele grande dia, essa palavra vai nos julgar. Essa palavra aqui vai nos julgar, não vai ter desculpa para ninguém chegar ali diante de Deus e falar: Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Ninguém falou comigo que o homossexualismo é pecado. Ninguém falou comigo que o lesbianismo é pecado. Ninguém falou comigo que usar roupa curta é pecado. Ninguém falou comigo que cobiçar a mulher do próximo é pecado. Mentira, meus irmãos, mentira. A palavra de Deus já está sendo pregada. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 24, se não me engano, versículo 14, que esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda gente. Então virá o fim. Por quê, meus irmãos? Porque o evangelho tem que ser pregado em todo mundo vai ouvir o evangelho. Só que são poucos que irão dar crédito à palavra de Deus. São poucos que irão ali obedecer à santa palavra, porque estão com o coração cauterizado. Estão com o coração cauterizado com o pecado, com a vida pecaminosa. Muitos estão ali abraçando o mundo e afastando ali as palavras de Deus. Então naquele grande dia, meus irmãos, vai ser julgado ali, essa palavra vai nos julgar naquele grande dia, meus irmãos. Então se você tem a oportunidade, de aceitar Jesus Cristo como seu advogado, como seu único suficiente Salvador, meus irmãos, aceite Jesus Cristo, não espere naquele grande dia não. É a misericórdia de Deus, a porta da graça ainda está aberta, mas naquele grande dia, meus irmãos, Jesus vai estar como juiz, vai nos julgar ali, e ali não vai ter como pedir perdão mais não, meus irmãos. A oportunidade da salvação é aceitando Jesus Cristo. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Meus irmãos, é muito triste para as pessoas que perderam a salvação, meus irmãos, é triste demais. A alma vai ser lançada no lago de fogo, meus irmãos. Vai ser lançada no lago de fogo e sofrer eternamente. Queimar por resto da vida. Mas Jesus ele está ali como advogado fiel, meus irmãos. Jesus está dando oportunidade para muitos se converter. Abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas. Não liga, essas pessoas vão falar de você porque você é cristão. Não se envergonhe essas pessoas ali querer te rejeitar porque você é cristão, meus irmãos. A salvação é individual. A salvação é individual, meus irmãos. Eu sei que muitas pessoas não aceitam Jesus porque fica com vergonha. Não, fulano vai falar de mim porque eu não estou tomando cerveja mais. Fulano vai falar de mim porque eu não estou indo jogar bola mais. Meus irmãos, não se envergonhem não. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também envergonharei dele naquele grande dia, diante dos anjos, diante de meu Pai. É melhor ser rejeitado pelos homens. É melhor ser rejeitado pelo mundo aqui, mas ser aceito por Deus naquele grande dia. Morar eternamente com Deus, porque você escolheu fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que muitos serão chamados e pouco escolhidos. Meus irmãos, então vamos buscar o Senhor enquanto é tempo, porque em breve o arrebatamento da igreja vai acontecer, meus irmãos. O arrebatamento da igreja vai acontecer e só vai subir aqueles que estão obedecendo a palavra. Aqueles que estão andando conforme a palavra de Deus. Agora, aqueles que não querem obedecer naquele grande dia, essa palavra vai julgar. Essa palavra vai julgar. Os livros serão abertos. O livro da vida vai ser aberto. E outros livros também serão abertos. Os livros das obras. E aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras, os mentirosos, os adúlteros, os afeminados. Ficarão de fora aqueles que não quiseram abandonar o pecado, aqueles que quiseram continuar na vida pecaminosa, no prazer desse mundo, mas nunca quis obedecer a palavra de Deus, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não quiseram obedecer. Mas hoje você tem Jesus Cristo para mudar a tua vida, meu irmão. Hoje você tem Jesus como seu advogado fiel. Aceita Jesus como salvador da sua alma, como salvador da sua vida. Peça a Ele para te libertar, meus irmãos, dessa vida pecaminosa, talvez que vocês não conseguem sair dela. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus não há nada impossível.
Talvez Deus quer te usar, meu irmão, para salvar ali alguém da tua família. Talvez Deus quer te usar para o teu marido, talvez Deus quer te usar para a tua esposa. Meus irmãos, Jesus está voltando, Jesus está perto de voltar e buscar os escolhidos dele. Isso é muito sério, meus irmãos. Jesus vai voltar, vai buscar um povo que está andando em obediência, andando em santificação do corpo, da alma e do espírito. Não é somente o coração, igual muitos dizem, não. Porque o caminho da salvação é um caminho estreito. É um caminho estreito. Agora, o caminho que leva para a perdição, que leva para o inferno, é um caminho largo, onde a pessoa não precisa abrir mão de nada. E muitos estão entrando por esse caminho largo, indo atrás de falsos profetas, que só ouve aquilo que agrada a carne, mas não que prega que tem que abandonar o pecado para ter a salvação. Meus irmãos, se vocês estão ouvindo essa palavra, busca o Senhor Jesus quanto é tempo, porque Jesus disse que ele não veio para julgar, já tem quem nos julgue naquele grande dia. Essa palavra vai nos julgar. A palavra de Deus vai nos ensinar o caminho que nos leva para a salvação. E você tem oportunidade. Você tem oportunidade. Ali, Jesus Cristo, ele é a porta que leva para os céus. E muitos têm rejeitado a ele. Mas temos a porta da graça ainda está aberta. Mas vai chegar um dia que ela vai ser fechada. Vai ser como nos tempos de Noé. O próprio Deus fechou a porta da arca. E quando a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas hoje, meus irmãos, se você reconhecer ali Jesus Cristo como seu Salvador, Deus não quer saber o que você cometeu, o que você praticou, qual é o pecado. Ele quer saber se ainda hoje você quer abrir mão dessa vida pecaminosa e mudar de vida, voltar para Jesus Cristo e aceitar Jesus Cristo na sua vida, para você morar eternamente com o Senhor Jesus Cristo e continuar buscando Ele. Porque quem aceita Jesus Cristo não é só viver ali, aceitar Jesus Cristo, é levantar a mão e viver de qualquer maneira, não, meus irmãos. É oração, é jejum, é santificação. É caminho estreito mesmo. Mas tem um galardão, tem uma recompensa para os salvos lá na glória, viver eternamente com Deus. Amém? Meus irmãos, são essas palavras, meus irmãos, que eu senti estar trazendo no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que eu estarei postando mais palavras de edificação. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?